Bom dia! Bem-vindas! Deixa eu só fixar aqui o tema. Prontinho. Como que vocês estão, gente? Tudo bom com vocês? Tudo certo? Tá tudo certo com o meu som, com a internet? Se vocês puderem confirmar pra mim também, eu agradeço. Muito, muito bom dia. Tudo certo? Beleza. Nossa, olha, agora tem uma opção de eu dar like nos comentários de vocês. Ai, que massa, não tinha visto essa atualização das lives. Legal. Bem-vindas, vocês que estão entrando agora. Hoje a gente... Vou dar só uns minutinhos, né, pro pessoal entrar pro Instagram, começar a enviar a nossa live, né? Mas hoje é um assunto que ele é super importante, tá? Mas assim, é muito importante mesmo para que vocês consigam entender certas coisas que estão acontecendo na vida de vocês e talvez os padrões, né, que estão rolando por aí. E a gente já vai começar a entrar nesse assunto de Deus, porque esse assunto, gente, é um assunto que, né, ele pega, né? Ele pega para muitas pessoas e é um dos assuntos que, assim, que eu falo que é super importante que a gente ressignifique quando a gente começa a se tornar Theta Healer, né? Quando a gente já faz o primeiro curso de DNA básico, é uma das coisas que eu indico que as pessoas trabalhem logo de cara. Mas beleza, antes de eu começar a live, então, eu quero que vocês que estão aqui ao vivo, né, enquanto o pessoal vai entrando também, eu quero que vocês escrevam pra mim como que é pra vocês essa questão, sabe, de, putz, se, assim, de verdade, tá, gente? Aqui é um lugar zero julgamentos, né, e existem várias verdades, eu trago a perspectiva do Theta Healing. Mas como que é pra vocês essa questão de, se alguma coisa não aconteceu, se vocês acreditam mesmo que é porque Deus não quis, ou porque não era pra ser, ou porque de repente, acho que vai surgir uma oportunidade melhor, então não tinha que ser essa, né? Eu queria saber como que é isso pra vocês. Escrevam aqui pra mim, pra eu ir entendendo como que eu vou ajustar a consciência de quem tá participando aqui ao vivo. E assim, de verdade, gente, pode falar. Se você acredita que as coisas não acontecem porque Deus não quis, tudo bem. Escreve aqui pra mim. Se você acredita que não é isso, escreve pra mim o que é que você acha também. Né, qual que você aprendeu, digamos assim, né, na sua vida, com seus pais, com sua família. Ó, Ju, eu ouço isso dos meus pais até hoje. A Dani, eu me frustrei com essa fala, porque esse sempre Deus não quis ver em algo melhor, sempre trouxe sofrimento. Não era o momento para tal coisa acontecer, a Rene. Deixa eu ver aqui, ó. A Dinalva, tudo acontece quando tem que acontecer. Quando tentamos muito e não dá certo, acabou por pensar que o Criador não permitiu, não era pra ser, algo melhor virá. Tá, depois que busquei eu vi que era porque eu não tava no fluxo do universo. Beleza, legal, só pra eu entender na consciência de vocês, pra gente ir trabalhando na perspectiva do Theta Healing. Então vamos começar, né? No Theta Healing, essa questão da, vamos dizer, essa palavra Deus, né? A gente trabalha como se fosse uma fonte de criação, tá? Então, no Theta Healing nós chamamos este nome Deus de Criador, fonte criadora, amor incondicional, mas independente do nome, é uma energia de criação que criou tudo o que existe, né? Criou eu, criou vocês, né? Criou assim, os meus cristais que estão aqui, os objetos, né? Criou tudo, absolutamente tudo que existe no universo foi criado por essa energia de criação, tá? E é através dessa conexão que todas as transformações acontecem no Theta Healing. Por quê?
Primeiro, no Theta Healing nós falamos que o amor incondicional é a maior verdade que existe no universo, né? É a energia de vibração mais alta, a energia mais pura que tem. Então tudo que a gente vai trazer, né? É as novas crenças positivas, as novas programações, tudo vem dessa fonte de amor incondicional, né? Tudo vem dessa vibração mais elevada. E a gente precisa dessa conexão porque para as coisas acontecerem na nossa vida, né, quando a gente vai ter, digamos assim, quando a gente vai construir qualquer tipo de mudança, a gente precisa de energia, o nosso corpo precisa de energia. Então, no Theta Healing, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre as transformações, né? Quando a gente troca as informações de uma única célula, né? Que é um microcosmo que existe dentro de nós, e essa célula ela vai se multiplicando e compartilhando essa informação para todas as células do nosso corpo, até que toda a nossa vida, né? Todo o nosso macrocosmo esteja transformado, a gente trabalha com a energia do Criador para isso, para que a gente traga essa transformação nessa única célula. E aí, o que acontece, né? A gente se conecta com o Criador, só que ao longo da jornada aqui no planeta Terra, né, foram surgindo muitas crenças em relação a essa energia, essa conexão. Então, existia um momento no planeta Terra em que as pessoas realmente eram muito alinhadas com a fonte criadora, que as pessoas eram assim extremamente conectadas e bem desenvolvidas, tanto espiritualmente quanto mentalmente, tecnologicamente também, que a gente já sabe dos estudos que tem aí, né? Vamos falar assim dos Atlantes, né? A gente vê as questões de pirâmides que, tipo assim, meu Deus, né? Como que as pessoas daquela época faziam um negócio desse, né? As coisas dos Incas, dos Maias, todo esse pessoal tinha uma conexão espiritual muito elevada. Não tinha, digamos assim, essas barreiras, sabe? Então não precisava, por exemplo, de um mediador para se conectar com a fonte criadora. As pessoas daquela época, elas conseguiam acessar isso naturalmente. E o planeta, consequentemente, era muito mais evoluído por conta disso. Aí, conforme, eu já falei isso pra vocês em outras lives, né, que conforme esses povos, eles foram caindo na dualidade, quando eles foram caindo nessa questão do bem versus o mal, né, essa conexão com a fonte meio que ela foi ficando adormecida, o planeta foi entrando num sono profundo também de conexão espiritual, por isso que foi uma época que a gente sabe que aconteceram tantas guerras, né, e tantas coisas assim muito pesadas no planeta Terra como um todo. E surgiu a questão, né, de religiões, né? E aí o que as religiões meio que faziam, né? Desde lá muito atrás, né? Existia uma pessoa que era a pessoa mais conectada, né? Uma pessoa que era mais elevada, assim, não vou nem falar evoluída, né? Mas assim, tinha conexão com a fonte, se lembrava de como se conectar com a fonte, por exemplo, ou com a espiritualidade. E aí tudo de conexão ficou ao redor dessa pessoa, desse líder, geralmente era um homem, né, desse líder religioso, né? Então, o que começou a acontecer? Começaram a acontecer várias crenças em torno dessas religiões. E crenças de religião, eu falo, e não tô falando certo, nada errado, tá? Só fatos históricos. Crenças que na época eram usadas para quê? Para controlar a população. Para controlar a população que não era conectada, né? A população que não tinha sabedoria, que não tinha o conhecimento. Então, era uma forma de dominação que as pessoas tinham. Só que desde aquela época, o que aconteceu? Né? Essas crenças, elas continuam aqui, a gente continua absorvendo todas elas, a gente continua, muitas vezes, acreditando e vivendo nelas e se bloqueando, se limitando por conta delas. Por exemplo, né? Crenças de que Deus é punidor, né, de que Deus me traiu, Deus virou as costas, né, ou que eu não sou digna de Deus, que eu não sou merecedora de Deus, que eu estou muito abaixo de Deus, né, crenças desse tipo. E, por exemplo, crenças, né, de, se alguma coisa não aconteceu, é porque Deus não quis. É porque Deus estava me punindo, né? Teve uma de vocês que falou da questão do sofrimento, né? Porque Deus estava me punindo. Porque alguma coisa melhor virá, né? Porque o meu caminho ainda está sendo traçado, né? As coisas ainda vão acontecer pra mim. E aí o que acontece, né? Você fica nesse pensamento eterno, né, de tipo assim, Deus não quis, foi Deus, ou você fica pedindo provas pra Deus, né, você fica pedindo sinais pra Deus. Isso é uma das coisas que, primeiro, bloqueia muito a sua conexão com a fonte quando a gente tem esse tipo de crença, tá? Não permite que a gente tenha uma conexão profunda, uma canalização, sabe, mais limpa. Bloqueia a nossa abundância, bloqueia a prosperidade, bloqueia as nossas manifestações.
tá? Mas bloqueia mesmo, porque vamos entender, a partir do momento que tudo vem da fonte criadora, se você está com essas... E eu tô usando a palavra Deus, tá, gente? Porque é o nome mais pop, né? Geralmente as nossas crenças, elas estão com o nome Deus. Elas não, a gente não tem muitas crenças com o nome Criador, assim, né? É mais com esse nome Deus mesmo. E aí, o que que acontece, tá? Se a gente tem essas crenças, fica desafiador a gente começar a criar as coisas na nossa vida, né? Fica difícil a gente criar as coisas na nossa vida, porque é como se a gente estivesse sempre jogando o quê? A responsabilidade em Deus, né? E aí vamos entender, gente. Deus é a energia de amor. Deus cria coisas, entende? Deus cria coisas e Deus criou o universo de uma forma perfeita. E uma dessas coisas que são perfeitas é o ser humano, né? Então, nós somos seres que no Theta Healing a gente fala do 5º plano da existência, que viemos pra cá pra realizar uma missão de alma aqui no 3º plano da existência. E para desenvolver virtudes, para ter aprendizados, para aprender a lidar com sentimentos, com emoções, com energias diferentes do que era da nossa casinha, né, da nossa família de alma. E aí o que que acontece, né? Nós somos seres com livre arbítrio. O Criador criou a gente com livre arbítrio. O Criador criou a gente com autorresponsabilidade. O que que significa isso? Que a gente escolheu a gente, tá? Isso não foi imposto. Nós escolhemos como alma uma missão que a gente decidiu fazer aqui no planeta Terra e a gente que se comprometeu com o Criador que isso iria acontecer. Não foi assim uma imposição, sabe? Como tipo um julgamento final. Não, você vai ter que vir aqui porque é um castigo você estar no planeta Terra. Não, a sua alma quis se desenvolver aqui para poder evoluir energeticamente, espiritualmente falando, entende? Então, foi o seu livre-arbítrio de estar aqui nesse momento do planeta Terra, se desenvolvendo, ajudando o planeta de alguma forma, se trabalhando, realizando a sua missão para ajudar as outras pessoas, entende? Então, quando a gente começa a ter compreensão sobre isso, o que a gente começa a entender? Que Deus simplesmente cria coisas. Deus não quer o nosso mal. Deus não limita as nossas possibilidades, as nossas oportunidades. Deus não está punindo. Gente, você acha que uma energia de amor vai fazer isso? Por favor, me responde aqui, de verdade, para eu começar a entender, tá? Vocês acham mesmo que uma energia de amor vai punir, vai querer o seu mal, que não vai dar as oportunidades que você deseja? Se é uma energia que está aí, pura, pra criar coisas. O som tá baixo. A Jucena falou que o som tá baixo. Só antes de eu continuar, gente, o som tá baixo pra mais alguém? Ou é só pra Ju? Não, é só pra Ju. Ju, aumenta o som do seu celular aí, então. Gente, não vai. Entende? Criador não vai querer o seu mal, sabe? Não vai. Até porque nós, como alma, somos centelhas divinas do Criador. O que significa ser uma centelha divina do Criador? Significa que todas as nossas células têm ATP. ATP é a energia que existe dentro das nossas células, é a energia que cria coisas dentro da gente. Então, se a gente tá com uma, sei lá, se a gente tá com uma gripe, né, é através da energia das nossas células que o nosso corpo vai ter força para combater esta gripe. Entende? Se a gente se machucou, é a energia necessária para curar aquele machucado. Tá? Então, essa é a energia que a gente tem, a famosa molécula de Deus, né? O átomo de Deus que as pessoas falam que existe dentro de nós, é o ATP, né? A nossa conexão espiritual, é a nossa conexão de criação. Então, todas nós temos essa energia na nossa vida, todo mundo tem o Criador dentro de si, né? Faz parte de tudo, entende? Então, dito isso, já entendemos que o Criador só quer criar coisas boas, coisas positivas. Não existe nada de negativo na energia do amor incondicional, é impossível, tá? É impossível existir alguma coisa negativa na energia de amor incondicional. Por isso que algumas pessoas falam assim: ai, Ju, nossa, tal pessoa falou que fez Theta Healing, né? Ai, a Raquel comprou um selo, obrigada, Ra.
A pessoa fez Theta Healing e fez mal pra mim. Impossível, ela não fez Theta Healing. Não tem como você fazer Theta Healing e prejudicar alguém. Não tem mesmo, porque não pega negatividade no amor incondicional. Não pega mesmo, tá? E aí, o que acontece, né? Beleza, tem essa parte do Criador. E aí, lembra que eu falei pra vocês que a nossa alma escolheu vir pra cá, realizar uma missão de alma, né? E aí, quantas vidas será que a sua alma tá vindo aqui pro planeta Terra para realizar esta missão de alma? Uma cacetada, gente. É muita vida, mas é muita vida, né? A gente não fica voltando aqui como punição, a gente não fica voltando aqui como karma, nem nada disso. A gente fica voltando aqui até a gente completar a nossa missão de alma. E lembra que eu falei pra vocês que uma das principais coisas que a gente veio pra fazer aqui foi aprender? Aprender a lidar com os sentimentos, com as emoções, com as energias do planeta, aprender a lidar com as outras pessoas. Nem todas as vidas a gente se sai super bem. Nem todas as vidas a gente tem experiências positivas. E aí, essas experiências, elas ficam armazenadas na nossa alma. E elas ficam armazenadas nas nossas células. Porque as nossas células, elas carregam toda a informação de tudo o que a nossa alma já viveu. Independente do que for. E aí, através dessas experiências, né? É onde a gente vai entendendo o conceito de crenças limitantes. Então, se uma coisa não aconteceu na sua vida, né? Se você queria muito uma oportunidade e ela não aconteceu, é porque você tinha uma limitação dentro de você. Porque você tinha um bloqueio para não conseguir aquilo, entende? Você tinha um bloqueio para não conseguir aquilo. E você precisa identificar o seu bloqueio, você precisa identificar quando que ele começou, ou as várias origens, que às vezes algum problema pode ser que tenha várias origens, né? Não somente uma única crença, né? E você precisa entender isso para que você possa liberar os seus caminhos. E sim, teve algumas pessoas perguntando da questão do tempo divino, né? O tempo divino é a nossa missão de alma no conceito do Theta Healing. E ele vai acontecer de uma forma ou de outra, tá? O nosso tempo divino, ele vai acontecer de uma forma ou de outra, porque a gente se comprometeu. Seja pelo bem ou seja pelo mal. Depende do nosso sistema de crença. Se a gente está fluindo com o tempo divino, as coisas vão fluindo também. Se a gente está indo contra o tempo divino, é onde a gente começa a encontrar dificuldades, certo? Então essas coisas elas vão acontecer, mas independente do nosso tempo divino, a gente tem livre-arbítrio para criar todas as outras coisas. E a gente tem a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio para escolher como que a gente quer que o nosso tempo divino aconteça também. Vou dar um exemplo muito bom que a Havaiana fala em um dos livros, que é, por exemplo, né? Só para vocês entenderem como a gente vai alinhando as coisas que a gente quer criar com a nossa missão de alma. Uma pessoa meio que manifestou que ela queria morar numa ilha deserta. Ela queria morar numa ilha deserta, né? Era o sonho dela, cansei da cidade, cansei da sociedade, né? Acabou, quero me isolar. Só que a missão dela tava que ela precisava ajudar milhares de pessoas a evoluir espiritualmente. Ela precisava, tava lá, ela escolheu fazer isso. Se ela só ficasse isolada sozinha para sempre naquela ilha deserta, essa manifestação muito provavelmente não iria acontecer. Não iria acontecer. Mas, se ela usasse essa ilha deserta para, por exemplo, fazer retiros espirituais e ajudar milhares de pessoas a evoluírem, essa decisão que ela quis, que ela escolheu de morar na ilha deserta, ela acontece. Entende? E não significa, Deus não quis. Deus não quis que você morasse numa ilha deserta, não tem nada a ver. Simplesmente, você tá aprendendo a direcionar as suas intenções com a sua missão de alma, para que você possa alinhar isso e criar a vida do jeito que você deseja. A Havaiana Stable, ela fala, o Theta Healing é o tempo divino dela, é a missão de alma dela. Ela veio aqui para para canalizar, né, o Theta Healing e passar o Theta Healing para as pessoas, né? E aí ela viaja, tipo assim, antes da pandemia, nossa, ela viajava demais para vários países o tempo todo, mal ficava em casa, né, para ensinar o Theta Healing para as pessoas. E ela virou pro Criador e manifestou que assim, tudo bem, o Theta Healing é a minha missão, vai acontecer de uma forma ou de outra, tá bom? Mas eu vou fazer isso com conforto. Então ela fica em hotéis ótimos, ela só viaja de classe, por exemplo, executiva, porque é mais confortável, porque ela viaja muito, ela já é uma senhora, né? Como é que ela vai ficar se espremendo num avião por horas e horas, fuso horário e não sei o que lá, né? Então ela escolheu.
E ela fez isso acontecer. Ela limpou as crenças dela. A história da Veiana é a história mais maluca que tem, né? Ela já passou por, coisas muito intensas mesmo para poder canalizar o Theta Healing, para poder receber o Theta Healing. Ela passou por doenças gravíssimas, assim, situações muito sérias mesmo, por conta do sistema de crenças dela, né? E depois que ela começou a entender isso e foi limpando, as coisas foram ficando mais leves. Mas agora culpar o Criador, né? Culpar a espiritualidade, que não era pra acontecer porque Deus não quis, gente, não é bem assim, porque a partir do momento que você entende que existem bloqueios dentro de você, é a sua autorresponsabilidade olhar pra isso e, se isso for realmente importante pra você, né, limpar, pra abrir esses caminhos, entende? Então, é importante vocês entenderem que a gente tem poder de escolha. Tá? A gente tem poder de escolha. E a nossa missão, gente, vou repetir mais uma vez, eu falo isso toda hora pra vocês, mas assim, toda hora mesmo. A nossa missão de alma, ela não tem necessariamente a ver com o nosso emprego, entende? Tipo assim, não consegui tal emprego porque não tinha nada a ver. Não é isso. Você não conseguiu tal emprego porque talvez, será que você queria mesmo tal emprego? Será que você estava alinhada com as energias do coletivo daquela empresa, né? Será que você estava vibrando alguma coisa negativa que fez com que o entrevistador não sintonizasse com você? Porque não necessariamente, gente, o seu emprego é missão de alma. A missão de alma, ela não tem a ver com o nosso ego. Não tem a ver com a gente, entende? A nossa missão de alma, ela sempre envolverá outras pessoas. Sempre vai envolver energia coletiva. Sempre vai envolver o planeta Terra. Para que a gente possa evoluir como coletivo. É sempre junto com outras pessoas. A sua alma se comprometeu com a sua família de alma, com outras pessoas, a ajudá-las de alguma forma. Não necessariamente seu emprego. Você pode ter seu emprego e continuar realizando a sua missão. A nossa missão a gente vive todo santo dia, desde que a gente nasceu até onde a gente morre. A gente está todo dia vivendo a nossa missão, porque todo dia a gente está aprendendo a lidar com alguma coisa diferente. Entende? Então, assim, essa questão de novo, Deus não quis? Gente, a fonte criadora não tem tempo pra ficar bloqueando a vida de todo mundo, sabe? A fonte criadora não tem essa função. Ela cria coisas. Simplesmente. Simplesmente, né? Como se fosse assim, todo o universo fosse muito simples, né? Mas a fonte criadora cria coisas. Então, se alguma coisa não está acontecendo na sua vida hoje, como que é o passo a passo que a gente faz isso no Theta Healing? Primeira coisa, subir no Criador e perguntar por quê. Então, é você fazer a meditação do Theta Healing e Criador, por que isso não tá acontecendo na minha vida? Eu queria tanto que isso acontecesse, por que eu não consegui? E aí o Criador vai te mostrar, isso não aconteceu porque você tem tal crença para que você precise cavar e limpar dentro de você. Ou que você talvez não esteja por dentro, pronta para viver isso nesse momento. O Criador vai te dar a resposta. E aí, com a técnica, você vai em busca das crenças raízes, né? Limpando essa situação toda e abrindo os caminhos para sua manifestação acontecer. E uma coisa muito importante, tá, gente? É que a gente aprende, desde criança, a dar desculpa para tudo. A gente aprende, desde criancinha a gente já consegue conectar as coisas que assim, nossa, eu fiz tal coisa errada, né? Mas se eu colocar a culpa no meu irmão, se eu colocar a culpa na minha irmã, eu não vou levar bronca. Eu não vou ter que lidar com essa situação, eu não vou ter que lidar com o fracasso. Isso, claro, que uma criança não pensa na questão do fracasso, né? Porque a criança não tem essa conexão ainda, mas desde pequena a criança já sabe como criar desculpas e como transferir a culpa para o outro. E aí a gente começa a ver, né, o quanto nós ainda somos adultas infantilizadas, né? Porque a gente está fazendo isso com o Criador. A gente está transferindo a culpa do nosso fracasso, ou se fracasso for uma palavra muito forte pra você, né, da sua não conquista, você tá transferindo a culpa disso pra espiritualidade, pro universo, o nome que você quiser dar. E aí a gente começa a perceber, uau, nossa, tem alguma coisa aí que eu preciso olhar na minha criança e ressignificar. Vou dar um exemplo pra vocês, né? Que é algo que eu me trabalho muito, mas que vira e mexe, né? Acontece às vezes ainda, que é a questão de
desde muito pequena, e provavelmente vocês já aprenderam isso também, né? Que quando a gente fica doente, a gente foge dos nossos problemas. Quando a gente fica doente, a gente não precisa lidar com coisas desagradáveis, né? Quem é? Conta aí pra mim, né? Eu tô vendo que vocês estão em silêncio e eu só tô ouvindo o barulho das fichas caindo na cabeça de vocês. Conta aí pra mim. Quem que desde criança aprendeu a colocar a culpa nos outros, né? Pra não receber, digamos assim, não ter que lidar com a situação que você fez, né? Não ter que receber bronca, não ter que receber castigo, né? E quem aí, vou falar o exemplo da doença, né? Já sabe que ficar doente faz você fugir dos seus problemas. Deixa eu ver aqui, ó. A Entreluz Terapias, confesso que sempre coloco na conta do Criador. A Sônia Nossa. Eu tô só vendo aqui, né? As fichinhas cair. Porque, gente, nós somos seres humanos. Todo mundo já fez isso. Ninguém, né? Tá livre disso aí. Todo mundo já fez isso, ou às vezes continua fazendo ainda, porque não criou consciência sobre essa situação. Ainda não criou consciência sobre isso. Mas aí agora vocês já conseguem entender, né? Esse que era o objetivo que eu quis trazer pra vocês. Vocês já conseguem entender que não é bem assim, né? E por isso que eu falo que quando você entra no DNA básico, que é o primeiro curso do Theta Healing, é a primeira coisa que eu indico para as minhas alunas. A primeira coisa que eu indico para as minhas alunas: ressignifique o seu relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Mas é muito importante mesmo, porque a partir do momento que tudo que a gente quer criar na nossa vida vem dessa fonte, a gente precisa estar meio que assim, não vou falar que a gente vai limpar tudo em uma vida, porque não vai, mas quanto mais a gente limpar essas crenças e isso vem muitas crenças genéticas da ancestralidade históricas, tá? Por isso que eu falo muito de religião, porque vem muitas crenças mesmo de religião. De tipo, Deus me puniu, Deus me abandonou, Deus, né, me traiu, Deus não sei o que lá, né? Quanto mais você for ressignificando isso, a sua conexão vai ficando cada vez mais potente, a sua fé vai ficando cada vez mais potente e a vida que, né, consequentemente, as suas manifestações vão ficando mais potentes também, porque você vai acreditar, você vai confiar plenamente. Eu limpei muitas e muitas e muitas crenças com Deus mesmo, assim, mas, nossa, eu limpei muitas coisas até de outras existências que foram, assim, importantíssimas pra mim. E hoje em dia, né, por exemplo, que vocês me vêm atendendo, assim, tão rápido, né, e parece assim, nossa, que fácil, né, quando a Ju tá fazendo. Gente, hoje em dia quando eu tô atendendo uma pessoa, a minha confiança no Criador, ela é tão grande que eu sei que é tipo assim, eu pensei já aconteceu, entendeu? Eu pensei já aconteceu. Porque assim, eu sei que o Criador tá lá, eu sei que o Criador tá fazendo, que o Criador que tá me conduzindo. Mas isso foi muito treino, muita limpeza. E aí hoje em dia é assim, uma coisa não tá dando certo. Tem frustração? Lógico que tem frustração, né? Somos seres humanos, mas é Criador, por favor, me mostra por quê. Me mostra por que isso não tá acontecendo. Me guia. Me mostra o que eu preciso limpar, o que eu preciso ressignificar. E algumas pessoas pensam que assim, que às vezes, né, dá uma falsa impressão, né? De, uau, é mais fácil transferir a culpa pro outro. É mais fácil colocar na conta. Teve uma de vocês que colocou, né? É mais fácil colocar na conta de Deus, né? É mais fácil transferir essa responsabilidade. Só que quanto mais a gente se mantém nesse padrão de vítima, que uma de vocês colocou aqui também, menos as coisas vão dar certo pra gente. Menos a gente vai construir. Porque coloca aqui pra mim, vocês, né? Vamos só fazer uma enquete, né? Mais uma enquete aqui. Vocês que falaram assim, ai, nossa, não era o momento, Deus tá trazendo alguma coisa melhor, uma oportunidade melhor vai chegar pra mim ainda, né? Essa oportunidade que você achava veio? Coloca aqui pra mim, enquanto eu tô tomando meu cafezinho. Né? Você queria muito uma coisa, não aconteceu. Aí você colocou na sua cabeça porque era que uma outra melhor ia vir, né? Aconteceu essa outra coisa melhor que você achou que ia vir? Não, né? Não.
Obviamente, né? Não veio. E vamos começar a entender por que que não veio? Porque se você tá com uma limitação das suas manifestações, se você tá com um bloqueio para suas manifestações chegarem na sua vida, como é que as outras oportunidades que são boas e positivas vão chegar também se você não se trabalha? Se você não se limpa, se você não se ressignifica, né? Aqui o que a Cris colocou, quem vive no papel de vítima tem muito mais dificuldade de conseguir. Tem muito mais dificuldade de conseguir. Por quê? Porque você está transferindo a sua autorresponsabilidade. E aí o que acontece? Quando você assume a sua autorresponsabilidade, que eu não tô falando que é simples, não é instantâneo, não é do dia pra noite, é treino, tá? É um treino diário isso. Assumir, porque às vezes tem algumas coisas muito intensas que acontecem na nossa vida, mas assim, muito intensas mesmo. E aí na hora, né, do que você tá no olho do furacão, pensar em autorresponsabilidade, gente, é desafiador, né? Às vezes você precisa baixar um pouco a poeira e depois pensar sobre a situação que aconteceu, né? Mas quanto mais você começa a buscar dentro de si as suas crenças limitantes, os seus bloqueios, as suas limitações, e você realmente se propõe, né, a simplesmente, a partir de uma perspectiva de amor, mudar isso, e você se coloca nessa posição de mudar na prática, no seu dia a dia também, mais você tá abrindo oportunidade e espaço na sua energia para ainda mais coisas acontecerem. Porque essa visão de que uma coisa não aconteceu porque uma outra vai acontecer para mim, primeiro que é uma visão super escassa. Você tá super vibrando na escassez porque você acredita que não pode ter duas ou mais coisas muito boas acontecendo na sua vida. E isso pode, porque o Criador é ilimitado, o Criador é infinito, então a gente pode ter infinitas coisas muito boas e positivas acontecendo na nossa vida, a nossa energia se expande incrivelmente e lindamente, então tem muito mais espaço do que a gente precisa para muitas coisas boas chegarem, então é uma visão super de escassez. E muitas pessoas carregam a crença de que para uma coisa boa acontecer, outra coisa ruim precisa acontecer antes, né? Como se você precisasse passar pela luta, pelo sacrifício, né? Como se você precisasse passar subindo, sei lá, um monte de montanha até você chegar no oásis. Então são crenças que precisam ser limpas e ressignificadas também. Precisam ser ressignificadas. E aí, quando você vai começando a se limpar, as coisas tendem a ficar mais leves. E aí, beleza, uma área da sua vida você sente que tá mais confortável, aí o que você começa a perceber? Putz, agora eu tinha uma outra parte da minha vida que eu não tava prestando tanta atenção e agora tá me incomodando mais. Aí você vai pra essa outra parte da sua vida e você vai começar a ressignificar essa área da sua vida também. Aí depois outra, e depois outra, e depois outra. Entende? Mas enquanto vocês manterem, até a Joana colocou aqui, não estou sabendo me conectar com o Criador. Tá cheio de crença. Tá cheio de crença com Deus. Cheio de ressentimento, cheio de arrependimento, cheio, né, às vezes a gente tem muitos sentimentos de rejeição, de vingança, que bloqueiam a nossa conexão, bloqueiam o desenvolvimento das nossas habilidades. Aqui, olha aqui que forte que a Maria colocou, né? Minha mãe dizia que quem ri muito em um dia, no outro chora. Olha só, né? Como a gente vai começando a se lembrar. E às vezes a gente pensa assim, nossa, o que isso tem a ver com Deus? O que ela tá falando, né? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque se você tem crenças desse tipo, como é que você vai se conectar com a energia do amor? Se você tem tantas crenças, sabe, de tão baixa vibração, como é que você vai vibrar no amor e manter essa vibração? Porque a gente faz uma meditação para acessar essa energia e manter essa energia ao longo do nosso dia, né? Aí que tá o treino, a prática, aí que tá a nossa superação. Entende? Manter a energia do amor, lidar com as adversidades do dia a dia com amor, né? Tá lá no trânsito, vibrando no amor, você tá na sua casa, com a sua família, lidando com amor. Aí que tá o desafio. Na meditação é fácil, né? Você tá lá conectado, aí depois no seu dia a dia. Então, quanto mais vocês vão
se identificando, assumindo a sua autorresponsabilidade, melhor fica, né, para que vocês vão criando a vida que vocês desejam viver. Então, ter autorresponsabilidade, né, para de colocar a culpa em Deus. Para de colocar a culpa em Deus, tá? Deus não quer seu mal, Deus quer o seu bem, mas Deus não assume a sua autorresponsabilidade. Deus te criou assim. Deus te criou para que você tome as suas próprias decisões e que você aprenda com elas. Isso é uma forma perfeita que Deus criou os seres humanos, certo? Então, se você acha que as coisas não estão acontecendo porque há algo muito superior, né? Porque o universo, ai meu Deus, está me limitando, está me bloqueando, ou porque eu não entreguei direito para o universo, né? Tem um monte de gente que adora falar assim, isso não aconteceu porque você não entregou, porque você não confiou, gente. Não necessariamente, né? Você tá cheia de crença limitante, cheia de bloqueio que não tá deixando as suas manifestações fluírem. Como é que você vai entregar alguma coisa se tem várias coisas te segurando, entende? Então, vamos começar a se trabalhar, né? E é isso que vocês aprendem a fazer com o Theta Healing. E eu acho que, assim, depois que você começa a entender que a autorresponsabilidade, na verdade, é uma libertação, né? Que pela primeira vez na sua vida, para muitas pessoas, você começa a entender que realmente você tem um caminho para resolver os seus problemas, que você tem um caminho para poder se libertar das coisas que estão te incomodando. Para mim, isso é liberdade. Eu contei para vocês já que durante muito tempo eu achava que as coisas tinham que ser assim. Eu achei também muito tempo que, meu Deus, Deus tá querendo que isso aconteça comigo desse jeito. Eu acreditava que, nossa, meu Deus, eu era dessa linha também, de tipo assim, meu Deus, minha vida passada tá vindo a me assombrar, e por isso que eu tô passando por essa situação, e não sei o que, eu acreditava nisso. Só que aí depois que eu comecei e assim, e alguma coisa mudava? Não, só ficava cada vez pior, parecia que só ia se intensificando, intensificando. E aí ficava naquele sufoco, né? Aí, igual eu falei num post que eu escrevi ontem, eu precisei criar uma depressão, né, muito profunda, um problema seríssimo, assim, emocional, pra eu sair de um emprego que era totalmente tóxico pra mim, que eu não conseguia fazer isso sozinha. Eu não consegui fazer, ter a atitude de mudar a minha vida. Não, eu criei uma doença pra poder sair, pra poder fugir. Lembra que eu falei pra vocês que eu aprendi durante muito tempo, né? Que eu criava uma doença pra fugir dos meus problemas, né? Pra não ter que lidar com as coisas. Pra sair de uma situação super tóxica. E essa não é a maneira mais elevada. E aí, quando a gente começa a aprender o Theta Healing, por exemplo, a gente começa a limpar as coisas através de uma perspectiva de amor. Então, teve até alguém que falou assim, o Theta Healing ativou coisas em mim. Não, o Theta Healing não ativou em você. Eram coisas que já existiam em você e agora você percebeu que elas existem. Talvez antes você não tinha consciência para identificar certos padrões na sua vida. Agora você tem. Só que agora você pode limpar também. Então, antes, quando eu entrei no Theta Healing, né? E aí tem alguns cursos do Theta, conforme a gente vai, assim, avançando, né? Pegando os cursos mais profundos, existem listas de crença pra gente ir testando, sei lá, lista de 100 crenças pra gente testar e se trabalhando. E, nossa, eu ficava com uma raiva. Mas eu ficava com uma raiva quando eu descobria que eu tinha tal crença e não sei o que lá. Eu fazia o teste de crenças com raiva já. Sabe, tipo assim, meu Deus do céu, como que eu tenho isso? Mas como? Indignada. Por que eu tenho isso? Hoje em dia não. Se eu descobrir alguma coisa assim, nossa, gratidão por mostrar isso, Criador, porque agora eu posso limpar. Entendeu? Eu tô pronta pra limpar esse peso na minha vida. Hoje em dia eu agradeço as coisas que eu descubro, porque, nossa, é um peso a menos que eu tô tirando. Então, a autorresponsabilidade, ela é libertação, gente, é libertação. E quanto mais você se trabalha e quanto mais você se alinha com o seu tempo divino, né, com a sua missão de alma, que teve uma de vocês que perguntou, que é algo que vocês aprendem no curso DNA avançado, vocês aprendem a fazer leituras de tempo divino, né, que é se conectar com a sua missão. Quanto mais você vai alinhando as suas manifestações e a sua vida para a sua missão de alma, é onde as coisas começam a cada vez dar mais certo para você. Entende? E aí você começa a se conectar com o Criador
de uma forma cada vez mais profunda, de uma forma cada vez mais amorosa, e cada vez mais você traz o amor para sua vida, ao invés de colocar a culpa no amor, né? Você cada vez... O nosso objetivo com a fonte criadora, que a Havaiana traz, é que é um direito de todos os seres do universo se conectarem com essa fonte de amor. É um direito... Porque todo mundo faz parte dessa energia, então todo mundo tem o direito. Só que nem todo mundo tá pronto e nem todo mundo se lembra disso. Então quando você... A Havaiana fala que quando você se lembra do Criador e você começa a entender e se beneficiar do Criador na sua vida, é onde você está um passo mais próximo de concluir a sua missão de alma, porque você já se lembrou, né? Você meio que assim, a sua alma despertou desse conhecimento e você entende que agora você pode trazer isso para sua vida. E aí quando você começa a trazer isso para melhorar a sua vida, ao invés de, né, vir com uma carga tão pesada, é onde, nossa, cada vez mais as coisas começam a ficar fluídas. E assim, eu não tô falando, tá, gente, que o início do autoconhecimento, que ele é, nossa, ai, que gostosinho, né? Ai, que leve, vamos abraçar umas árvores, né? Ai, vamos acender um incenso, nossa, e pegar umas cristais e não sei o que. Não, gente, não é isso não. Tem coisas que às vezes a gente entra em contato que são, sim, dores muito profundas. São, às vezes, coisas muito, muito, muito profundas. E não, às vezes nem sempre é fácil de lidar, né? Por isso que às vezes a gente precisa de ajuda. E eu falo sempre para as minhas alunas, gente, olha quantas pessoas tem aqui no nosso grupo, né? Façam trocas, peçam ajudas, né? Para que vocês possam ir se limpando também. Mas depois que você limpa isso, o ar volta a fluir para dentro de você, né? O prana, essa energia vital, volta a fluir para dentro de você. Tá? Então, assim, é algo, tipo, muito poderoso. Deixa eu só ver que vocês tinham mandado umas perguntas aqui. Pere aí. Calma aí. Vamos lá, Cris. Ju, então pensar que algo não acontece porque tem muita interferência no seu campo energético, te bloqueando também, é uma crença de escassez? Não, você pode realmente ter coisas energéticas bloqueando o seu campo, Cris. Só que, assim, que partezinha sua que atraiu esses bloqueios? Vamos dar um exemplo aí, né? A galera que é sempre, que acha assim, nossa, tá todo mundo querendo me atacar, tá todo mundo querendo fazer o meu mal. Eu falo isso também, já fui assim, tá? Todo mundo quer me atacar, todo mundo quer fazer o meu mal, todo mundo joga praga em mim, todo mundo quer me esfaquear pelas costas, quer puxar meu tapete, né? Que partezinha sua que permitiu que essas pessoas entrassem na sua vida? Todo mundo tem luz e sombra, todo mundo. Ninguém aqui é 100% santa, né? Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Que lado seu que não é tão legal, que se conectou com esse lado não tão legal das outras pessoas? Pra que, né, no seu subconsciente tá servindo ter essas pessoas por dentro? O que você precisa aprender? Entende? Então, assim, tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo, tá? O que eu falei da questão de escassez é de vocês pensarem que, assim, putz, ai, tal coisa não aconteceu porque tá vindo algo melhor. Você pode ter as duas coisas, por que não? Entende? Esse que é o pensamento da escassez. Agora, essa questão de, tipo assim, nossa, meu Deus, tem interferência no meu campo, tem não sei o que lá. Por quê? Por quê? Tem alguma partezinha sua que permitiu que essa energia chegasse na sua vida. Você tem um receptor aí, você tem uma anteninha. Você precisa trocar isso. Você precisa ressignificar. A Vânia, essa meditação é a que ocorre às 6 da manhã? Não sei do que você está falando, Vânia. Explica pra mim. Não sei que meditação às 6 da manhã você está falando. A Joana, estou carregando muitos fardos e os filhos e o corpo respondendo com arritmia. Tudo ao mesmo tempo. Sei bem hoje em dia o que é isso, Jô. É muito desafiador. Mas assim, a gente precisar... E assim, eu falo, no olho do furacão, a gente não... Às vezes é muito, sabe, pra gente lidar. A Havaiana mesmo fala, gente, se você tá doente, né? Se você tá mal, se você tá super desequilibrada... Vai ser desafiador você se trabalhar sozinha. E isso é uma das coisas que as pessoas com energia de curadora, né? Que as pessoas com energia assim de ajudar os outros precisam aprender. A gente precisa aprender a pedir ajuda, a receber ajuda.
Entende? É uma das coisas que a gente vem pra aprender, porque nós, né, com essa energia de terapeuta e tal, a gente tem muito essas crenças. Então, assim, às vezes você vai precisar pedir ajuda pra uma colega, fazer um atendimento em você, e depois quando você estiver bem, você retribui esse atendimento nela, pra que você comece a entender. Mas se as coisas... O que é importante vocês entenderem, gente? Se as coisas estão acontecendo de uma forma que não está do jeito que vocês desejam, se não tá legal pra você, existe um motivo. E é algo que você pode mudar. Porque absolutamente é possível você resolver qualquer coisa que não esteja boa na sua vida. Você tem livre-arbítrio pra isso e você tem uma conexão com o Criador pra fazer isso na sua vida. Se não tá legal, trabalha. Faz o seu trabalho de crenças e vai limpando os seus caminhos. Aqui na igreja eu ouvi assim, que Deus vai te exaltar só quando Ele te olha humilhado, e realmente, obviamente... Não concordo, mas tem pessoas que acreditam nisso. Eu falei assim, gente, não tem certo ou errado, né? Existe o que faz sentido pra você. Na perspectiva do Theta Healing, isso é uma crença super forte. Super forte. Porque assim, será mesmo que Deus quer que você se humilhe pra você se exaltar? Tem pessoas que têm as crenças, por exemplo, de que eu preciso ficar pobre para ficar perto de Deus, para evoluir espiritualmente. Tem pessoas que às vezes acham que precisam abandonar, assim, abdicar a família, a amigos, né, a várias coisas para ficar perto de Deus. Tem pessoas que às vezes acham que precisam abdicar os prazeres da vida para se aproximar de Deus. Existem todos os tipos de crenças, e assim, se pra pessoa faz sentido, tudo bem. Não tô falando que é certo ou errado a pessoa manter essa crença. O que vocês precisam entender é, se tá pesado pra vocês, se vocês estão vivendo isso e não tá legal, não é algo que você quer, se trabalha. Tem pessoas que estão bem com esse tipo de situação, tudo certo, não tem problema, né? Ela tá bem vivendo dessa forma, mas o que acontece é a gente ficar vivendo uma situação pesada, uma situação tóxica, uma situação ruim. E não sair de lá, entende? Então o Theta Healing vem e te traz essa possibilidade que você pode se conectar com o Criador para limpar isso. Aqui a Mai, eu carreguei um medo que não era meu a ponto de me isolar do mundo. A Vânia, já fiz uma cirurgia necessária, mas no momento em que eu realmente precisava para um pouco, mas não tinha coragem de me permitir. Hoje sei que usei a cirurgia para descansar. Olha só, né? Foi a única forma, às vezes, que você encontrou da sua família te dar um tempo, da sua família não te encher o saco, sei lá eu, né? Não sei como que é a sua história, né, Vânia? Mas assim, né? De você ter um tempo pra você, putz, eu precisei me isolar num hospital pra poder me cuidar, pra poder dormir. Ó como... E uma coisa importante que vocês precisam entender também sobre isso, nossa, foi muito bom esse exemplo, Vânia, que o nosso sistema de crenças, além de ir criando as coisas mais malucas na nossa vida, né? Porque assim, às vezes começa com uma crença desse tamanho e vai se tornando uma coisa assim, giga na nossa vida adulta, né? No que a gente vive hoje. O nosso sistema de crenças, né? E certas consciências que existem dentro da nossa mente subconsciente ainda vão criando todo tipo de solução que não é a solução que a gente deseja. Então é bastante coisa que a gente tem pra olhar. É muita coisa mesmo. E em algum momento a gente precisa começar isso. Como eu posso me libertar? A Joana colocou assim. Foi a opção que eu coloquei ontem no Instagram, né? Ou você recebe vários atendimentos de Theta Healing, porque já saibam que não é um atendimento que vai resolver sua vida toda. Não é mesmo, tá? Não é, então ou você pega uma pessoa aí que você gosta e faz vários atendimentos para limpar as coisas, ou você estuda a técnica e começa a se aplicar, começa a se desenvolver dentro da técnica e saiba que você vai precisar estudar, que você vai precisar praticar, fazer muita troca, independente de você querer ser terapeuta ou não. Eu aconselho muito as minhas alunas a fazerem muitas trocas entre si para ganharem confiança e ganhar confiança na fonte, né, para escutar melhor o Criador. E aí sim ir praticando na sua própria vida, tá? Ó, Laura, eu ouvi que a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Ó aí, ó. Mais uma questão de afastando a gente do Criador, né? Ontem eu percebi que eu tinha a crença que eu não podia prosperar muito se eu não chamaria atenção e ser atacada. Vocês estão começando a entender como as coisas vão vindo à tona? Vocês estão começando a entender? Então, essa questão até de dinheiro, né, gente? Quando a gente tá com a nossa conexão com a fonte,
cada vez mais limpa, cada vez mais aberta, cada vez mais fluindo, até a prosperidade flui melhor. Porque dinheiro é uma energia neutra. É simplesmente uma energia neutra. E quando você aprende que é uma energia que ela pode ser infinita, assim como o Criador, você aprende que existem muitas coisas no planeta Terra. O planeta Terra, ele não é ilimitado, ele não é escasso. Olha o nosso planeta, gente. O nosso planeta é extremamente abundante. O nosso planeta é enorme. Ele tá sempre se renovando, se regenerando, né? A natureza, tudo bem, né? Tem o homem que desmata, mas o planeta, ele não para de crescer e de evoluir. Não para. Porque isso faz parte da energia do planeta. Não é assim, o planeta foi criado e toda a natureza é isso aqui. Planeta, acabou. Ó, tchau. Em bilhões de anos é só isso que vocês vão ter de natureza e nunca mais vai ter nada, né? Então, quanto mais você vai se conectando com o Criador e aprende a realmente ter essa energia do amor na sua vida, todo o resto vai prosperando, todo o resto vai melhorando também. Existem crenças de dinheiro, de abundância, prosperidade? Existem. Existem crenças de relacionamento? Existem as crenças de doença? Existe tudo, gente. Mas tudo começa com a sua conexão com Deus. Tudo começa com a sua conexão com Deus. Porque quando a sua fé, a sua fé espiritual, mas a sua estrutura espiritual, que a gente fala que é o Criador, né? O Criador é a estrutura espiritual, né? Quando a nossa estrutura, ela tá bem firmada, sabe? A gente tá lá confiando a ponto de ser inabalável, a gente tem energia para solucionar as coisas. A gente tem energia para seguir em frente, para resolver os nossos problemas, né? Para começar a manifestar as nossas coisas e viver a vida que a gente deseja viver da forma que a gente deseja viver. Só que quando a gente tá com... Isso é uma das coisas que a gente fala no curso do DNA Avançado, que é nosso equilíbrio com os planos da existência, a importância de estar em equilíbrio com todos os planos, né, dentro da gente. Quando a nossa fé, né, ela está lá boa, né, forte, quando ela está lá estruturada, você consegue lidar com o resto. Você consegue lidar com o resto muito mais fácil, tá? E assim, vamos retomar o início aí, continuar colocando a culpa em Deus, continuar achando que as coisas não acontecem porque não era pra ser, porque não sei o que, porque não sei o que lá, cada vez mais vai, sabe, não vou querer usar a palavra enfraquecendo, mas vai desestabilizando e desequilibrando a sua fé. Ó, Rê, eu quero tanto fazer o curso, mas parece que tô travada, daí penso assim, então não é porque não é pra ser, né? E assim, gente, esse negócio, quando vocês falam não é pra ser, tá? Porque eu falei pra vocês já do poder das... Quem participou comigo, né, da experiência DNA básico na semana passada, eu contei pra vocês do poder das palavras e dos pensamentos. O quanto que a gente realmente cria coisas positivas ou negativas baseadas nas nossas palavras e nos pensamentos. Quando a gente já vira e começa a pensar ou falar, não era pra ser, isso não é pra mim, Deus não quis... Você já colocou um muro entre você e aquilo que você estava sonhando, porque você quis aquilo. A gente não vai atrás de alguma coisa que a gente não deseja. Você não vai pesquisar uma coisa que você não quer, que você não sentiu, que você não teve vontade. Você não vai. Se aquilo não te chama atenção, você ignora a existência daquela coisa e continua seguindo com a sua vida. E aí, se você já colocar esse muro entre você e as coisas que você quer viver, é um dos maiores bloqueios. Então tem um monte de gente que fala assim pra mim, ai Ju, meu Deus, eu tô vibrando na escassez, né, tá muito difícil o meu financeiro, nossa, eu não consigo nada do que eu quero, né, nada vem pra mim. Você já começou a pensar nas suas atitudes, nas suas palavras e nos seus pensamentos? Esse já é um grande passo que vocês podem começar a adaptar na vida de vocês diária pra mudar essa situação. Pra mudar essa situação. Ah, Deus não quis. Putz, olha a energia que você tá jogando lá, né? Na questão da sua fé, na questão da sua conexão. E aí, no seu sistema de crenças, né? Você já começa a meio que engatilhar, que tipo assim, putz, então... Acho que talvez, cancelado, tá, Criador? Mas talvez Deus não seja tão bom, talvez Deus não seja pra mim, talvez a espiritualidade não exista. Aí você já começa a engatilhar um monte de outras coisas por estar pensando esse tipo de coisa,
né? Ao invés de simplesmente, putz, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para limpar? A Débora, eu estou há mais de 2 anos aprendendo a ser uma terapeuta e do nada vi uma oportunidade para voltar a atuar na minha área antiga, biologia. Fui pro criador e perguntei qual deveria escolher. Bom, tudo bem se você quer escolher entre um ou outro, mas por que você não pode fazer os dois? Se você gosta dos dois, né? Por que tem que ser ou um ou outro, 880? Por quê? Por que você não pode encontrar, né, uma sustentabilidade entre as duas coisas que você gosta de fazer? Deixa eu ver aqui. A Lu, não fazemos ideia das crenças que temos. Lu, a Havaiana fala assim, por favor, me apresente uma pessoa que vai limpar todas as crenças em uma única vida. Por favor, me apresente. Porque não tem. Não, nem ela, que está fazendo isso há 30 anos, né? Todo santo dia, ela ainda tem crença pra caramba. A Ana, quando eu era criança, eu queria ficar gripada pra ter atenção e não ir na aula. Ó, minha energia com dinheiro é péssima, eu ganho e gasto muito e sempre estou apertada financeiramente. Gente, tudo isso tem alguma crença por trás, entende? Uma ou várias, né, que vocês precisam ressignificar. Ressignificar. Quando falam que não aconteceu porque o tempo de Deus é outra crença também, pode ser que talvez não esteja... Pode ser que o que acontece? Não o tempo de Deus, né? Mas pode ser que talvez certas coisas ainda não estejam no seu tempo divino. Aí sim, tem coisas que às vezes elas estão programadas para acontecer na sua vida, mas que assim, vamos lembrar, tá? Não tem a ver com o ego, tem coisas a ver com, né? Por exemplo, tempo divino tem a ver com você às vezes encontrar a sua alma gêmea, tem às vezes a ver com você engravidar, com às vezes você ajudar muitas pessoas, né? Você mudar a vida de uma pessoa, não tem muito a ver com tipo assim, putz, eu vou conseguir tal emprego ou não, né? Eu vou comprar minha casa ou não, né? O tempo divino não é sobre essas coisas. Aí pode ser que talvez não esteja ainda no seu tempo divino, tá? Mas você, o que você pode fazer? Já ir limpando qualquer crença que exista em relação a isso, para que quando esse tempo divino chega, pronto, você só flui com essa energia. Ao invés de você ficar, sabe, indo contra o tempo divino e aí passando dificuldade e não sei o que, e não sei o que lá, tá? Assim, tem coisas que realmente ainda não estão no tempo divino, talvez por isso elas ainda não aconteceram, mas não são todas, certo? Deixa eu ver aqui o que mais. Vou dar um exemplo para vocês, né? Só para vocês entenderem como o nosso sistema de crenças às vezes cria certas soluções. E que é uma coisa assim muito, sabe, muito nítida. O primeiro marido da Havaiana, que foi o primeiro que ela se divorciou, que é o pai dos filhos dela e tal, né? Ele trabalhava nos Estados Unidos numa empresa, tipo assim, como se fosse os Correios lá, né? Tipo, transportadora, alguma coisa do tipo. E ele sofreu um acidente de trabalho muito sério, né? Caiu uma caixa enorme em cima dele e ele ficou paraplégico. E aí, nos Estados Unidos, né, como foi um acidente de trabalho, ele não voltou a trabalhar porque ele, né, carregava peso, essas coisas. Só que ele continuou recebendo dinheiro do governo, assim, ad eterno, né? Continua recebendo esse dinheiro. E aí, o que aconteceu na vida dele depois que ele teve esse acidente? Ele continuou recebendo esse dinheiro sem trabalhar. E ele ficava em casa o dia inteiro, tipo assim, jogando videogame e de boa. E os filhos falaram pra ele assim, os filhos da Havaiana são, né, professores de Theta Healing. Pai, vamos lá, vamos fazer o Theta Healing pra você voltar, né, a andar, voltar com a sua vida. Vamos ver por que isso aconteceu com você, né, vamos falar com o Criador. E ele, não, eu não quero. Porque a vida dele estava confortável, era a vida que ele queria. Ele não gostava de trabalhar, ele tinha que trabalhar por causa do dinheiro, mas aí ele criou, né, co-criou um acidente pelo sistema de crenças dele para criar a vida que ele desejava. E o que acontece? Se ele tivesse alinhado, né, na fé, se ele tivesse alinhado com o Criador, ele poderia ter criado uma solução mais divina, de talvez assim ter um trabalho mais leve, continuar recebendo dinheiro de forma mais fácil e ter tempo para ficar em casa jogando videogame, sem precisar ficar paraplégico, certo? Então, era isso que eu queria trazer de consciência para vocês hoje, gente, que a fonte de amor, ela é amor.
Ela só quer o nosso bem, ela quer que a gente cresça, que a gente evolua. Só que ela não toma decisões pela gente. Ela não interfere no nosso livre-arbítrio. Ela não quebra a lei do livre-arbítrio, porque essa fonte de amor que criou a lei do livre-arbítrio, inclusive, né? Então ela não vai quebrar uma própria coisa que ela criou. Ela respeita isso dentro da gente, mas ela está lá disponível, esperando você acessá-la para criar coisas melhores na sua vida, para se libertar das coisas que não estão tão legais, que não estão tão tranquilas, e comece a realizar as suas manifestações da maneira mais elevada. Entendem? Fez sentido essa live pra vocês, minhas queridas? Contem aqui pra mim nos comentários. Deixa eu ver se tem mais aqui perguntas. Quando eu era criança, eu mudava muito de cidade. Agora, adulta, meu esposo é transferido a cada 1 ano de estado. Será que tem algo a ver? Total. Totalmente tem alguma coisa a ver. Aí precisaria ver no seu sistema de crenças, porque a gente repete padrões da nossa infância, a gente repete padrões dos nossos pais, da nossa família, da nossa ancestralidade. A gente super repete as coisas na nossa vida e às vezes a gente sabe por quê, precisa entender por quê. Se isso estiver se incomodando, né? Se você acha que é algo que te incomoda, que você não quer ficar, né, sendo transferida o tempo todo, né, que é algo que não tá legal pra você, criador, né? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso ressignificar dentro de mim, certo? Beleza, fez muito sentido pra vocês. Arro. A Tânia, estou assim sem palavras. Caíram as fichas, gente. Caíram as fichas. Isso aqui, gente, eu trouxe essa live pra vocês. Eu achei importante trazer essa live pra vocês, porque é pra vocês começarem a entender que vocês podem sair dessa, tá? Que vocês podem sair dessa, que vocês não precisam ficar na situação que vocês estão vivendo, que as coisas podem ser mais leves, as coisas podem ser mais tranquilas e fáceis. É só a gente realmente, né, ter a, digamos assim, a vontade de mudar, a vontade de querer criar algo melhor e até um pouquinho de coragem de olhar para o nosso interior, olhar para as nossas sombras, para as nossas crenças limitantes, aproximá-las da gente para assim a gente poder ir passo a passo, né, se libertando, se ressignificando, tá? E aí, gente, tudo isso vocês começam a aprender a fazer no curso do DNA Básico, que é o primeiro curso do Theta Healing, é o curso de entrada que eu falo pra vocês, que é como se fosse você entrar em Nárnia, né? Você começa a descobrir esse mundo incrível de várias possibilidades. Eu tô com 2 turmas agora, vai ter uma turma que começa essa segunda-feira de manhã, né? Que vai ser de segunda até terça, das 8 da manhã ao meio-dia. E depois vai ter uma turma de fim de semana, tá bom? Se vocês tiverem qualquer interesse, quiserem mais informações, o que tá incluso, né? O que vocês aprendem, tudo isso, manda mensagem pra mim ou no meu suporte que a gente conversa com vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Para nos ligarmos ao Criador, temos que fazer sessões no curso? Na verdade, não. Você aprende a se conectar com o Criador logo no primeiro dia. Você já aprende a se conectar com o Criador. Mas para você limpar as suas crenças, você precisa fazer atendimentos ou em você ou fazer troca com as outras pessoas, tá? Então, assim, a meditação a meditação do Theta Healing, que é a conexão que a gente faz com o Criador, é o primeiro passo, né? Mas não é o Theta Healing. Tudo aquilo que eu mostrei pra vocês algumas semanas atrás, que quem não assistiu, tá aqui no meu Instagram, várias demonstrações de atendimento de Theta Healing que eu fiz, existe um passo a passo, existem ferramentas, coisas que vocês precisam aprender a fazer pra poder ter o resultado que eu tô falando pra vocês, tá? E aí isso aprende no curso mesmo, tá bom? Mas assim, a conexão com o Criador você faz, a meditação do Theta Healing tá conectada. Agora, aprender a se beneficiar dessa fonte, trazer isso pra sua vida, você aprende com o passo a passo do curso, certo? E aí depois também, né, pra quem além disso quer evoluir, né, dentro da técnica, vai ter também uma turma de fim de semana de DNA avançado e outra de aprofundando no digging. E pra quem for fazer mais de um curso, tem uma condição especial, tá? Fazer mais de um curso nessa temporada, tá? Não é acumulativo pra outras. Quem for fazer mais de um agora, tem umas coisinhas especiais pra vocês que o pessoal do suporte passa também, tá bom? Beleza?
Então, gente, ó, quem quiser informações do curso, me manda mensagem ou aqui no Instagram ou no suporte, tá? Porque eu não lembro todo mundo que escreve aqui, senão eu não vou conseguir te mandar, tá? Manda mensagem pra mim no Insta ou pro pessoal lá no WhatsApp, que a gente passa tudo o que vocês precisarem, combinado? Então é isso, gente. Uma ótima quinta-feira pra vocês. E se vocês tiverem sugestões, se vocês tiverem, na verdade, mais dúvidas, né? E precisarem de mais lives, quiserem que eu destrinche mais temas pra vocês, manda pra mim aqui no Insta, que eu sempre gosto de criar conteúdo que vai ajudar vocês, na verdade, né? Que vai fazer vocês se beneficiarem, certo? É isso, gente. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia pra vocês.